Olá, no Alesp em Pauta de hoje nós vamos falar sobre o ciclo de debates em parceria do ILP, o Instituto do Legislativo Paulista, com o IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui nos nossos estúdios Fúvio Vitorino, que é engenheiro mecânico, também doutor, pesquisador e diretor da Unidade de Habitação e Edificações do IPT. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Priscila, obrigado ao convite. Saudações a todos os nossos telespectadores e dizer que é um prazer estar aqui para poder falar dessa iniciativa conjunta do IPT e do ILP, onde a gente tem a oportunidade de debater temas que são do interesse da sociedade, né? Se me permite falar aqui um pouquinho, o IPT faz esse ano 125 anos, né, dia 24 de junho, e ele sempre atuou de maneira bastante ponderada em duas frentes, apoiando o setor produtivo a desenvolver seus produtos, testar produtos, inovar, e apoiando as políticas públicas, com propostas de debate, de temas de legislação, de melhoria de temas de interesse para a nossa sociedade paulistana e do Brasil como um todo. E esse ciclo de palestras ele é bastante rico nesse sentido, a gente escolhe aqueles temas focados no interesse da política pública do Estado de São Paulo. Nós já temos a data do primeiro ciclo de debates. Na verdade, sim, o ciclo já começou o ano passado, nós estamos agora começando já uma segunda série de debates. O primeiro vai ser agora dia 6 de março, sobre ruído e saúde pública. Como é que as políticas públicas podem fazer um equilíbrio entre promoção do crescimento econômico, preservando a salubridade das pessoas, principalmente nos grandes centros urbanos, que é onde a gente tem aquele, assim, não é bem o conflito, mas o momento onde eu eu sobrevivo, né? Eu estou dentro de uma sociedade, estou vivendo, e eu preciso produzir. E normalmente a produção gera ruído. Então esse é um tema que vai abrir esse segundo ciclo de debates, mas haverá uma série de outros, né, que vão se estender praticamente, acho que até outubro, né, e onde a gente deve fechar, mantendo-se o cronograma, entre segurança contra incêndio nas edificações. Será que o seu edifício está seguro? O que a gente pode fazer em termos de melhoria de legislação para aumentar a segurança contra incêndio nas edificações? Então os temas são bastante ricos. No ano passado a gente falou como é que a tecnologia pode apoiar as compras públicas, falamos em mapeamento de risco, falamos em qualidade de habitação, e esse ano essas linhas ou similares vão estar sendo discutidas e debatidas. O senhor participa dessa primeira palestra? Sim, de eu vou debates? ter o prazer de coordenar a mesa redonda, vai ter um colega, quando a gente fala em debates, porque ele tem um estilo bastante interessante. Tem um colega IPTiano trazendo informação tecnológica e pelo menos mais dois convidados, e muitas vezes até com participação de deputados aqui da casa, nesse processo de debate. Então, o de ruído do ano passado, a gente falou ruído e os municípios, além do colega do Instituto, tinha uma pessoa da área médica e um representante do Ministério Público do Estado de São Paulo. Nesse daqui, a gente está pensando também em trazer uma pessoa da área médica e talvez uma deputada da Comissão de Saúde, deve estar se manifestando nesse debate. Como eu falei, é um debate, não é uma palestra só de uma pessoa passando informações. A gente tenta fazer, aí nesse meu papel de mediador, uma somatória dessas contribuições das diversas áreas para poder dar sugestões de políticas públicas e informar o nosso telespectador sobre o assunto. E o que a gente pode entender como ruído? Ruído é qualquer som que está em desarmonia e que te perturba. Se você ouvir uma música agradável, num volume adequado, você vai ter aquela sensação boa, né? Agora, você tem aquela barulheira, aquela coisa um estridente ou um nível muito alto, esse é o barulho, aquela sensação ruim, o som te perturbando. Aqui na capital paulista, acho que sempre que a gente pensa em poluição sonora, né, os ruídos, a gente pensa no Minhocão, né? Tivemos ali também muitas manifestações, os moradores ali da região. Conta um pouquinho para a gente dessa situação e o que o ruído pode ocasionar quando a gente fala de saúde. Olha, os efeitos sobre a saúde, eles são bastante abrangentes. Vão desde aquele pequeno incômodo que você chega, por exemplo, você desliga um aparelho, você fala, ufa, melhorou, né? Até estudos na Europa que mostram a exposição de ruído a longo prazo causando infarto. Aumenta a pressão arterial, a pessoa vai entrando naquele estado de estresse, não é assim instantâneo, mas o acúmulo disso chega a esse nível, essa situação.
Isso fora de ambientes industriais, porque muitas vezes no ambiente industrial você está naquele processo produtivo que naturalmente é barulhento, se a pessoa não usar algum tipo de protetor, ele pode até ter perdas auditivas intensas conforme vai evoluindo com a idade. Todos nós perdemos um pouquinho, mas quem está exposto a grande, com a idade, né? Mas quem está exposto a grandes níveis de ruído pode ter uma perda bastante acentuada, né? Eu comecei pelo fim, né, falando do Minhocão. Nas grandes cidades, o trânsito, o tráfego de veículos é a principal fonte de ruído já, né? E nessas grandes cidades ainda se soma muitas vezes o ruído do trânsito com de algumas fontes fixas, uma grande indústria, uma grande casa de shows, uma casa de espetáculos, né? E é justamente esse tipo de situação que a gente fala que a legislação tem que apoiar a regulamentação, fazer o equilíbrio entre a pessoa poder sobreviver, ter uma vida tranquila na cidade, com essas fontes de ruído que existem naturalmente nos grandes centros urbanos. O Minhocão ele foi até assim, um motivador de uma revisão da legislação de ruído quando ele foi inaugurado lá na década de 70. Né? A gente tem alguns grandes marcos que acabam acontecendo na vida da cidade e que mudam a legislação. Né? Então, se a gente pegar pelo lado da segurança contra incêndio, os incêndios do Andraus e do Joelma iniciaram todo o processo de segurança contra incêndio que se tem hoje, com legislações primeiro municipais, depois com legislações estaduais. O próprio laboratório de fogo do IPT começa a trabalhar, surge desses eventos lá na década de 70, e o Minhocão foi mais ou menos esse efeito de uma grande via urbana que começou a gerar ruído de tráfego de uma situação bastante concentrada, e ali você tem uma revisão de legislação, no caso municipal, de ruído. O ruído no município de São Paulo já é tratado em legislações desde a década de 30, se eu não me engano, mas de uma outra maneira. Você tem nesse período uma evolução dos métodos, das normas de medição, e também dessa grande fonte de ruído. Outro dia, curiosamente, eu achei uma foto da inauguração do Minhocão, que ia ser uma via expressa, e um antigo Fusca com o pneu furado, a pessoa trocando ali o pneu, e o primeiro grande congestionamento no dia da inauguração. Então, o ruído de trânsito é um dos problemas que a gente precisa entender que existe e como tratá-lo. Quais outros tipos de ruídos que nós temos na capital paulista? É porque a gente tem uma situação diferente aqui, né, em São Paulo, assim, mais na capital, mas também no estado. Olha, no estado a gente ainda precisa fazer um levantamento mais apurado, mas eu vou fazer uma referência a uma legislação europeia do começo desse século, né, 2000, 2004, não lembro exatamente a data, que eles disseram que todo município com mais de 350 mil habitantes precisariam ter os seus mapas de ruído criados. O que é isso? É você identificar qual o nível de ruído em cada parte da cidade para fazer políticas de mitigação. Então, se a gente pensar no estado de São Paulo, nós temos algumas dezenas de municípios com mais de 350 mil habitantes que deveriam ser foco de atenção desse mapeamento para a gente identificar. Pode ser uma fábrica operando? Pode. Pode ser uma área de espetáculos, de shows, né? Pode também ser uma fonte de ruído. E a gente precisa ter muito em mente que o ruído, ele não... Muitas vezes a legislação fala, essa aqui é a zona estritamente residencial, do outro lado da rua é uma zona comercial. Bom, o ruído não vai saber essa limitação. Se eu estou emitindo aqui, esse ruído vai se propagar. E esses estudos que a gente está falando que são necessários justamente para isso. Eu não posso colocar na legislação, no zoneamento, duas zonas, uma silenciosa do lado de uma zona ruidosa. O ruído vai migrar. Então, o ideal é que a gente tenha zonas de transição, identificação dessas grandes fontes, sejam elas fixas, como a gente falou, uma indústria, ou até um aeroporto, né? E o seu entorno. Quer dizer, como é que essas situações vão conviver? Então, eu preciso ter uma zona que pode ser mais barulhenta, naturalmente, com zonas de transição, chegando para zonas silenciosas, onde a população vai morar e ter uma boa qualidade de vida. Aí, no caso desse barulho, por exemplo, nós temos principalmente ali perto de comunidades os bailes funk, né, que, por sinal, aqui no estado de São Paulo tem uma lei que proíbe, né, o pancadão. Mas, infelizmente, ainda não dá para se fazer esse controle, principalmente porque é muita gente que se junta, né, para fazer o pancadão. Quem está no entorno realmente não dorme, sofre, não conversa, não assiste TV por conta desse barulho. Fala um pouquinho para a gente, assim, tanto do prejuízo nesse sentido, quanto a legislação ela precisa também ser colocada em prática, né, nesse aspecto.
Priscila, o pancadão e outras situações, assim, elas são, vamos chamar assim, complexas, porque elas envolvem múltiplas dimensões, né? A gente tem uma prática ali no Instituto, quer dizer, se pegar um problema complexo e tentar achar uma solução simples, não dá certo, né? Então você fala assim, tipo, puxa, aquela comunidade, aquele pessoal tem direito ao lazer? Tem, eles precisam ter uma situação de lazer e às vezes é uma dificuldade da pessoa sair daquele ponto e ir até um outro local para fazer essa atividade. Mas, por outro lado, tem que respeitar a saúde e a salubridade das pessoas que estão no entorno. Então, assim, uma simples... falar, basta fazer essa ou aquela medida, não vai dar certo. Esse é um programa mais holístico, onde a gente tente combinar essas duas necessidades. De repente, até algumas medidas técnicas podem ajudar a tentar construir pequenas barreiras transitórias que tenham uma certa altura e uma certa isolação sonora para tentar fazer um confinamento. É um caminho. Vai ser suficiente? Não, acho que o ideal seria você ter naquele espaço, talvez até por ação do poder público, áreas mais confinadas, onde pudesse ter a devida isolação sonora, né? E as atividades serem feitas dentro dessas áreas, né? Mas aí também tem uma questão de você tem que desapropriar um terreno, fazer a obra. Então, é algo que tem múltiplas dimensões. Simplesmente proibir não vai funcionar. Né? Deixar absolutamente livre para qualquer um fazer qualquer coisa também não vai dar certo, porque vai ter os excessos. Então, acho que para isso a gente precisa construir um caminho, né? Onde a população tem o direito de se divertir, mas com respeito da comunidade do entorno. Quais políticas públicas a gente tem hoje que podem contemplar, né, a população e principalmente a saúde das pessoas e não só delas, dos animais também, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Olha, a questão, vamos chamar de ruído, ela é bastante, vamos chamar assim, abrangente, né? Existe legislação federal, ruído é entendido como um problema de meio ambiente. Quem legisla basicamente é o federal, mas estados e municípios podem ter legislações próprias, complementares, mais restritivas, mais exigentes. Né? Às vezes a gente vê por aí alguma ideia de, surgiu uma ideia que a legislação de tal município vai ser afrouxada em relação ao federal. Não, não existe isso. A própria estrutura de legislação prevê. O federal estabelecendo a base e ele já pega as normas técnicas brasileiras. Então a gente já tem normas técnicas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, com limites bastante adequados, até reproduzindo o que a gente tem no exterior. E aí a estrutura estadual e municipal pode complementar essa atuação. Então, por exemplo, a Universidade de São Paulo, a gente já tem a CETESB, né, Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Básico, que faz todo o monitoramento do ruído industrial, né? E no município, principalmente São Paulo, né, você tem o PSI, o Programa de Silêncio Urbano, que é o responsável por correr essa cidade louca nossa, gigantesca, né, e fazer essa fiscalização pontual desses eventos, né? Inclusive, você tem a própria questão do ruído no Código Civil. Quer dizer, e aí, se você tiver algum problema, você pode até recorrer à polícia. Ela tem que ir lá fazer um atendimento, né? Se é uma situação assim, um vizinho que não é uma indústria, um vizinho que não está sob a égide do PSIL e começa a fazer barulho, a polícia pode ser acionada para fazer cessar o barulho. É um direito seu como cidadão. Então, legislações nós temos, né? Eu acho que o desafio está sendo mesmo cumprir todas elas, fiscalizar nessa cidade, no estado, como o estado de São Paulo, que é bastante pujante, que tem várias atividades econômicas e cresce fortemente. Né? Nesse ciclo de debates, agora do dia 6 de março, que linha que vai se adotar para essa discussão? A ideia é encontrar políticas públicas, ou pelo menos elaborar políticas públicas e oferecer para os parlamentares? Exatamente essa é a ideia. Com foco na saúde. A gente, no ano passado, abordou a atuação dos municípios, o ruído ao nível municipal, mas agora vamos enfatizar mais ainda a questão da saúde. E muitas vezes algumas pessoas, por mais esclarecidas que sejam, falam, não, mas ruído é uma questão secundária, hoje tem que ser mimimi, né? Não, não é. Você mesmo fez a pergunta no início da nossa conversa, Priscila, que problemas ele pode causar? Pode causar problemas bastante sérios à saúde. Então a ideia também é desmistificar que o ruído é uma coisa secundária, né? E mostrar o quanto que ele pode impactar na saúde humana. Inclusive uma das nossas convidadas é uma professora que vai trazer informações diretas da Organização Mundial da Saúde sobre como é que isso está sendo tratado internacionalmente.
Eu não vou dar assim muitos spoilers, vale a pena vocês assistirem o programa, né? Mas terão dados sobre esse impacto sonoro, né? O impacto desse ruído no grande meio urbano na saúde. Aí vocês vão ter isso bastante bem detalhado. Como foi a repercussão no ano passado desse ciclo de debates? Olha, as estatísticas que a gente recebeu foram bastante boas, né? Aqui o ILP faz uma enquete do grau de uma nota, né? Vamos chamar assim. Olha, a gente ficou com notas aí acima de 9 em vários dos nossos debates. Foi bastante interessante e eu acho que a mensagem tem chegado para as pessoas corretas, né? Porque tanto acho que a continuidade do ciclo de debates mostra esse sucesso, né? Como algumas repercussões que a gente tem ali no Instituto de pessoas que vêm nos procurar falando, puxa, aquele ali sobre habitação, a gente gostaria de fazer mais isso, mais aquilo, a gente tem a oportunidade de falar com a própria Secretaria de Estado, com a CDHU, eles estavam presentes naquele que a gente falou sobre habitação, e o trabalho técnico com eles continua. Então também tem esse objetivo, puxa, sensibilizar não só o legislativo, mas também o próprio executivo falando, puxa, tem a chance da gente fazer tal e tal programa de atividades com o IPT. Tem a direção, os temas que vão ser abordados, ou se coloca ali uma situação no debate e começa-se uma discussão? O grande tema é dado vamos chamar assim, na abertura, né? Então esse, como a gente estava falando, vai ser sobre ruído e saúde pública. E vai girar em torno dessa visão, né? A gente evita entrar também em detalhes tecnológicos muito aprofundados, com uma solução com tal propriedade material, não, porque isso é um desdobramento. Eu acho que o importante desse ciclo de debates é a conscientização da população como um todo e o apoio dentro da geração da política pública. Fala um pouquinho essa parceria, né? IPT com o ILP. O ILP é a escola do Legislativo Paulista, né? Então, dentro aqui da LESP, nós temos o ILP, que tem vários cursos, tem esse ciclo de debates com o IPT, mas também tem vários outros cursos, todos eles transmitidos tanto no canal da Rede Alesp, quanto no canal do ILP e também do IPT, né? Quando tem a parceria com o IPT. E traz muito conhecimento para todo o estado, não só para o estado, mas para o Brasil, né? Fala um pouquinho dessa ligação com o Legislativo Paulista. Então, quando você falou assim, formação de pessoas, eu acho que esse é o grande objetivo. E os debates a gente entende como uma semente para que alguns temas que são meio áridos, que se a gente começar a entrar a falar que a característica do nosso medidor de nível sonoro segue a norma internacional e tal, não ele perde um pouco a importância, mas a gente começa a discutir, olha, você precisa cuidar da questão do ruído, você precisa saber medir. Aonde medir, em que momento medir. Então você não aprofunda, mas você dá a semente para a pessoa falar, puxa, se eu for cuidar de uma legislação, aquelas informações ali que foram colocadas precisam estar contempladas. O detalhe de como ela vai estar contemplada, aí a pessoa precisa se aprofundar no tema específico. E a nossa ideia aqui é trazer justamente essa abertura. Quais são os tópicos que você precisa estar atento, né? Aí, como a gente estava dizendo, o detalhe, se é uma legislação internacional que vai servir como uma base técnica, se é uma norma, aí o desenvolvimento vai acontecer naturalmente. Mas a semente que precisa dar esse ponto de partida. Senão a pessoa pode querer fazer uma legislação, às vezes com a melhor das boas intenções, cometer algum erro técnico até de visão geral, né? Então, a ideia é que nesse ciclo de palestras a gente mostre, por exemplo, dessa questão do ruído, a visão médica, a visão tecnológica, ali naquela outra que a gente teve com o promotor do Ministério Público, como é que o próprio Ministério Público está entendendo, puxa, se é o Judiciário, o Ministério Público está tendo uma visão, eu posso complementar a legislação com aquela informação. Então, essa abrangência é o ponto que a gente vê como riqueza para semear, para iniciar o processo de formação dessas pessoas que vão atuar apoiando o legislativo na elaboração dos projetos de lei. E de que maneira as ações, eu acho que principalmente tecnológicas, podem ajudar para diminuir, né, o ruído, porque o ruído tem a questão
de atrapalhar por conta do barulho, mas também para roubar informação, né? Então, assim, no meio ali de uma informação receptor, emissor, a coisa não fica muito bem clara, né? Perfeito. Então, como a tecnologia pode ajudar a resolver isso? Você tem várias, assim, formas de atuar, né? Quando a gente fala de um problema de ruído, a gente fala que tem que olhar em 3 pontos: a fonte sonora, o caminho que o ruído segue, e o receptor, como é que isso está chegando. Então você pode atuar em qualquer um desses, vamos chamar, 3 momentos. Eu posso pegar a máquina, por exemplo, que está gerando muito ruído, e fazer intervenções nela, no projeto dela, para torná-la mais silenciosa. Eu posso fazer um enclausuramento acústico nela, que aí precisa ser levado em conta outros aspectos. Não posso enclausurar de qualquer jeito e ficar absurdamente quente, ela ferver lá dentro e parar de funcionar. Sim. Eu posso pensar em melhorar a isolação sonora da fachada do seu prédio. Que materiais que eu posso colocar, que janelas que eu posso colocar ali, uma janela acústica, colocar um material absorvedor dentro da sua edificação, né? E na área industrial, que é tipicamente quando você mexe no receptor, você vai falar em protetores auriculares, e como é que eu desenvolvo um protetor que seja efetivo, em termos de atenuação sonora, seja leve, seja confortável. Então a gente olha sempre esses 3 pontos. E dependendo falei de uma máquina, né? Mas você pode ter, por exemplo, ruído de trânsito. Como é que eu reduzo o ruído de trânsito? Em velocidades mais altas de um carro, é o ruído gerado pelo atrito entre o pneu e o pavimento. Né? Então, você fazer um pavimento mais poroso, que absorva mais ruído, em altas velocidades, é muito bom. Sim. Quando você está em baixa velocidade, é o sistema motor-transmissão. Aí você precisa mexer no projeto do carro. Né? Então, vai depender muito de que situação que você está. Se você andar pela cidade, agora você vê algumas partes onde o metrô, tá, ele passa elevado, você já vê barreiras acústicas que a própria companhia do metrô instalou para que o ruído ali não chegue direto nas janelas, para evitar o efeito minhocão que aconteceu ali pela questão do ruído de trânsito. Você pode fazer essas barreiras para proteger as edificações em volta ali da linha de trem. Por exemplo, barreiras acústicas ou um túnel falso sobre o minhocão seria uma solução bastante efetiva para minimizar o ruído que ele continua até hoje operando, né? Sim. Naqueles edifícios no entorno. Você vê alguns países da Europa que fizeram isso, você vê nitidamente em fotos, em estudos. O minhocão europeu, vamos chamar assim, né? Aquele viaduto ali, com barreiras acústicas sendo colocadas. Na China está se fazendo muito isso, você faz um túnelzinho falso sobre a via expressa que passa do lado de um edifício. Então a solução ela vai partir em função da natureza da fonte, do caminho e, no caso, do receptor. Esse é um dos exemplos do que se pode ser feito, né? O que mais o que mais a tecnologia porque avança todo dia, né? Cada dia a tecnologia traz algo novo. Com a inteligência artificial, a gente ainda tem mais um plus. A inteligência artificial está sendo vista como a 8ª, 9ª e 10ª maravilhas do mundo todas juntas, né? Nem sempre ela vai te dar esse grande salto, porque ela sempre parte de uma base de dados que você tem que gerar. E muitas dessa geração é feita a partir de informações mais laboratoriais, que ainda precisam da inteligência, vamos chamar humana, da inteligência natural para ser gerada. Né? Mas, por exemplo, algoritmos de rápido processamento de sinal, você pode usar para cancelar o ruído. Então, isso a gente já vê sendo feito experimentalmente no Japão, em grandes avenidas, eles têm microfones percebendo o ruído do carro que está chegando, então aqui na frente você tem um alto-falante emitindo um anti-som para cancelar aquele ruído que está chegando. Então você precisa ter velocidade de processamento de informação muito grande. Nem tanto uma inteligência artificial, porque é um algoritmo matemático já conhecido. Né? A inteligência artificial vai te ajudar a gerar soluções. Nessa fase a gente tem muito mais necessidade de processamento rápido de sinal, informação sendo captada com precisão, e nesse caso a emissão anti-ruído. Já há aviões onde o pessoal grava, não é bem grava, estuda o ruído da turbina, que ele fica bastante constante, você vai colocar alto-falantes dentro da aeronave, cancelando o ruído que estaria chegando no ponto do passageiro. Na hora que a gente vai para esses sistemas ativos, né, tudo que estava falando eram soluções passivas, então um asfalto, uma barreira, né,
Os sistemas ativos e a própria engenharia de som tem aí uma outra frente enorme para poder ser explorada, né? Mas ainda como eu falei, é uma solução que depende bastante de velocidade de processamento da informação e você poder fazer essa técnica do cancelamento ativo de ruído. Uhum. O IPT ele é um instituto de pesquisas, então o que já tem sido feito dentro do IPT, quais os levantamentos já de dados que o IPT fez? A gente trabalha, como falou, em duas frentes, apoiando o setor privado, e então a gente gera muitos dados de produtos, isso vai direto para a empresa que nos contrata, né, como informações de políticas públicas, né? E a gente está trabalhando bastante nessa frente do ruído, na questão do mapeamento sonoro das cidades. Então, nesse sentido, a gente está próximo à Prefeitura do município de São Paulo, tentando fazer um trabalho de mapeamento de toda a cidade de São Paulo, justamente naquele sentido que eu estava te falando, identificar as principais fontes fixas, né, e mais as principais avenidas, que são polos de geração de ruído de trânsito. Mas a gente já fez, há uns 2, 3 anos atrás, talvez um pouquinho mais, uma campanha de medição de ruído na cidade mesmo, comparando resultados recentes com resultados que a gente teve lá da década de 1970. E tem fatos curiosos, porque a gente podia imaginar, puxa, aumentou o ruído do trânsito porque tem mais veículos. Por outro lado, os veículos estão mais silenciosos. Sim. Então, houve, sob um certo ponto de vista, um grande equilíbrio entre o que está no ruído medido na cidade de São Paulo mais recentemente em relação ao que a gente tinha lá atrás. Então, esse é um tema que está sempre no nosso horizonte para gerar propostas de aprimoramento de políticas públicas. Bom, nós estamos chegando já no finalzinho do nosso programa, mas já deixo aí um tempinho para até que o senhor faça o convite para que as pessoas façam as inscrições, já estão abertas as inscrições, onde elas podem fazer, como, e a participar tanto online, é gratuito. Vai ser só online, né? Online. Mas é gratuita, a inscrição gratuita. Sim. Não, basicamente você se loga no canal no YouTube do Instituto Legislativo Paulista no dia do evento. Vão ser publicadas com antecedência datas de todos e os temas de todas as palestras. A gente está falando aqui bastante de ruído, que é a palestra de abertura, mas haverá temas bastante interessantes, né? E basicamente não é nem se inscrever, apareça e conecte-se. E você vai poder mandar perguntas em tempo real para quem estiver ali, né? Nós vamos ter, além da mediação, vai ter uma equipe ali lendo pergunta por pergunta para a gente montar esse kit, esse pequeno interrogatório que nós vamos fazer ao final dos debates para os nossos debatedores, palestrantes. E essa interação vai ser em tempo real. Inclusive, quem quiser assistir tudo que já foi discutido, está no canal do YouTube do Instituto Legislativo Paulista. Vocês podem assistir a todos os debates anteriores, que são bastante ricos. Bacana, Não vale percam. a pena, vale a pena assistir, já acompanhei vários. Que bom. Bom, quero agradecer então a participação, conversei hoje com o Fúvio Vitorino, engenheiro mecânico, doutor, pesquisador e diretor da Unidade de Habitação e Edificações do IPT, que vai inclusive ali estar, né, na mesa, coordenando esse debate. Exatamente. Então, muito obrigada pela sua participação, volte sempre. Priscila, eu que agradeço o convite, agradeço a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Estamos à disposição, tanto ali no dia do debate, depois ali vocês vão ter meus contatos, podem mandar e-mail, a gente responde, interage o que for de interesse da população. Tá ótimo. Bom, muito obrigado. Eu que agradeço. A Alesp em Pauta fica por aqui, a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até mais, tchau, tchau.